O cinema, ele teve uma importância muito grande. Eu comecei a fazer comentários, não vou dizer crítica, porque no começo, assim, a gente relê e fala, puxa, faria diferente. Mas comecei a fazer comentários, eu não tinha nem 18 anos, estava entrando nos 18 anos de idade, uma oportunidade que eu tive num jornal, né, de fazer semanalmente texto. Então isso me obrigou, assim, a estudar cinema, a ver filmes, né, a gente tinha aquela entrada permanente em cinema, então, nessa época, havia cerca de 11, 12 salas na cidade e eu tinha semanas que eu assistia absolutamente tudo em cartaz, né? Participava dos lançamentos, etc. Cinema para mim sempre foi assim, uma ampliação da percepção do real, né? Que eu tive a oportunidade de ampliar a partir dessa assistência toda. Agora, eu sou de uma geração de cineclubistas, então os filmes não eram simplesmente exibidos e depois ia comer pizza, né? Tinha toda uma preparação, a gente lia cahiers do cinema, aguardava fervorosamente, né, a vinda de filmes Godard, Bergman, Fellini, Antonioni, Kurosawa, era o repertório que formava pra gente. Aí exibia o filme e depois tinha o debate acalorado, né? As pessoas tomavam partido de uma determinada postura estética e tentavam entender o que era de enigmático do filme relacionando com a realidade brasileira. Então isso vai criando um imaginário, né, de signos importantes que para mim vieram através do cinema mesmo. Quer dizer, todas as outras leituras de arte, né, que depois eu incorporei na minha vida, tem por base a linguagem de filmes. Agora, o que a gente sente, então, aquilo que você estava falando na primeira parte, cinema era muito mais do que entretenimento, era tido muito mais do que simples entretenimento, né? Cinema era a forma de você sintetizar na tela reflexões de ordem filosófica, antropológica, sociológica, estética, né? Porque os cineastas, desses cineastas que a gente via, que eram cineastas assim considerados do chamado cinema de arte, né? Os roteiros eram extremamente autorais e o diretor tinha controle de tudo, quer dizer, o fator indústria de cinema não era tão preponderante na definição final dos filmes. Isso deixou a gente muito mal acostumado, né? Porque a gente fica exigente, quer dizer, hoje para eu ir ao cinema hoje tem que ser uma coisa assim que realmente eu sinta que eu não vou me arrepender de ter ido. Isso não é elitismo, não. É a consequência dessa abordagem toda. Aí depois eu me envolvi com os festivais de cinema Super 8 aqui no Centro de Ciências, Letras e Artes. E o Super 8 nesse momento era legal porque era a maneira de se falar de uma maneira autônoma e independente, além dos ditames de uma conjuntura voltada, envolvida na ditadura militar. Então, toda vez que se queria falar algo para uma plateia de cineclubistas mais restrita, o caminho era fazer Super 8 e mandar os rolinhos para revelação em lugares diferentes, para não ter o risco de alguém revelar e perceber o que estava acontecendo. Aí, esses filmes eram montados, exibidos às vezes com outros nomes, né, para poder exibir, e aí se premiava coisas assim extremamente interessantes, né, meio assim num conceito de underground americano. Os filmes tinham uma representação mais radical, né, pessoas namorando apareciam namorando, pessoas sendo oprimidas apareciam assim com o signo da opressão bastante evidenciado e coisas assim, né, que também é uma cultura que se perdeu. Quer dizer, hoje a difusão de câmeras que poderiam substituir as câmeras de Super 8, né, elas são usadas por alguns devido à facilidade para fazer uma coisa mais experimental, mas a maioria é para registrar imagens absolutamente banalizada, né? O aniversarinho lá, a festinha e etc. Então o que eu sinto é que falta uma pedagogia importante para a imagem hoje, para essa geração nova que começa a ver cinema, né? Não se encantar apenas com esse dito cinema comercial, que tem a fórmula dos picos dramáticos altamente previsíveis, etc. E começar a se interessar um pouquinho mais numa produção independente autoral, né? Que eu acho que os novos equipamentos, eles estão aí principalmente para isso, para ser uma continuidade da pessoa na sua visão de mundo, com seus valores, né? E a maneira como é possível intervir no seu próprio meio ambiente. Eu lembro o Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minha circunstância. Não, eu acho que a moçada poderia fazer da sua circunstância uma linguagem para filmes independentes.
Bom, o cinema, quando fala do cinema, quando ele entra nesse campo da metalinguagem, ele é extremamente importante porque, além de ter o aspecto pedagógico, né, o grande público tem contato com esses primórdios todos, é um exercício de uma estética retrô olhada a partir do contemporâneo que dá um efeito extremamente interessante, né? É uma leitura de realidade. Então tem muitas nuances nisso, tem muita sutileza assim, na maneira com que isso se deu culturalmente, ideologicamente, para uma sociedade como a americana e a francesa, né, que é retratado lá pelo Méliès, e que é uma prática de cinema de países lá que tem já uma consolidação da indústria extremamente importante, né? Se a gente olhar a cinematografia americana, quer dizer, o culto ao herói, de todas as formas em que esse herói se dá, é diferente, por exemplo, do que acontece em cinematografias como a brasileira e de outros locais, né? Onde parece que essa criação de personagens que tiveram importância na configuração cultural e crítica do país não entram como uma pauta prioritária para roteiros de filmes, né? Então isso seria uma coisa bacana da gente começar a rever e ter uma circunstância de explorar melhor esse tipo de abordagem, né? E os aspectos são interessantes porque ele não conta simplesmente a história, né? Mas é uma história do ponto de vista das implicações psicológicas, né, dos personagens centrais com os desafios daquele tempo. Então isso é muito estimulante, né? A gente assiste um filme desse e fala, puxa vida, né? Essa nova geração que vê o cinema a partir de algo que eles imaginam que sempre existiu como é hoje, né? Então esses arquétipos do cinema são extremamente importantes. Né? Vamos ver se a gente consegue entrar um pouquinho nessa linha de trabalhar mais com metalinguagens como temos no cinema brasileiro.